Olá, mulheres, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você, amém, na sua casa, no seu trabalho. Que Deus possa poderosamente te visitar nesta manhã. Eu me chamo Daiane e vamos dar sequência ao nosso devocional nesta quinta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós. Continuando falando dos atributos de Deus, suas características exclusivas, né? Temos procurado a conhecer ainda um pouco mais do nosso Deus aqui. Em poucas palavras, em poucos minutos, eu sei que Deus tem se revelado a nós e estamos, de fato, experimentando, né? De conhecer mesmo do nosso Deus e ter mais desejo da sua presença, né? Como eu falei desde o início, na nossa igreja nós estamos aprendendo ali sobre o amor de Deus, o que abrange o amor de Deus, por que desse grande amor, quais foram as formas que ele provou esse amor. E o Senhor nos constrangeu a falar um pouco de quem Ele é durante essa semana. E eu tenho certeza que Ele tem se revelado de fato para muitas mulheres, assim como Ele tem se revelado para mim. Nós, com a graça de Deus, temos recebido muitos testemunhos desde que esse trabalho começou. Eu louvo a Deus, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Ele tem um propósito em tudo isso e eu creio que esses devocionais têm chego em lugares que nem imaginamos, têm tocado, transformado, né, dado direção a muitas pessoas e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas hoje nós falaremos sobre o Deus onisciente. Falaremos sobre a onisciência de Deus. Então, se você consegue, quero te convidar a abrir no Salmo 147, verso de número 4. Amém? Para darmos aqui um contexto no que vamos falar nesta manhã. Diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Se você ir lá no Salmo 139, ontem falamos sobre ele, mas se você ler completo aquele salmo, você vai ver ali a plenitude da onisciência de Deus. Isso significa que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também os nossos próprios pensamentos. Você já viu uma situação onde você está pensando algo e naquele momento, exatamente naquele momento, você, ou às vezes você está, né, poxa, tô com uma vontade de comer. Isso já aconteceu comigo recentemente. Eu tava com vontade de comer uma certa bebida, né? Um café, um tipo de um café, né? Feito, né? Que é aqueles café batido, sabe? Solúvel. Eu tava com muita vontade. Eu tava com o gosto desse café na minha boca. E eu não falei nada, mas eu pensei e desejei. E naquele mesmo dia, Deus usou uma pessoa para me trazer um pote desse café aqui na porta da minha casa. E eu glorifiquei ao Senhor e eu falei, nossa, como o Senhor é maravilhoso. Algo tão simples, imagina as coisas tão grandes. Então Deus, ele tem consciência de tudo. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que ele conhece com precisão a condição de todas as coisas, irmãs, e de todos os acontecimentos reais, possíveis, futuro, né? Como falamos ontem, passado, né? Tudo está sob o controle do nosso Deus. A presciência de Deus não subtende, né, os determinismos filosóficos. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e soberania e sabedoria. Isso traz aquilo que eu falei ontem, né? Que Deus, ele é soberano em tudo. Não existe um outro Deus.
Não existe nada, nenhuma criatura que tem o poder de ter a presciência ou a onisciência dos pensamentos humanos. Não existe. Existe. Aí, se você pôr na internet, né, aqueles supostos gurus, né, que se dizem videntes, né, para o futuro, mas de fato, eles não são Deus, eles erram. E qualquer pergunta que você fazer para eles a respeito da criação do universo que eles buscam, eles vão atrás, os filósofos se levantam, os astrólogos se levantam, mas de fato, como lemos aqui no Salmo 147, no verso 4, só o Senhor tem a dedos todas as estrelas contadas e dadas nome. Assim a palavra de Deus diz assim aos fios do nosso cabelo. Cada um são contados pelo nosso Deus. Ele conhece e sabe todas as coisas, irmãs. No Salmo 139 nós vamos ver que Deus sonda os nossos pensamentos e não só isso, as intenções do nosso coração. Ele sabe todas as coisas exatamente como você deseja, como você pensa, como você planeja. Talvez você seja uma pessoa fechada, fleumática, né? Pouco fala sobre os seus objetivos, sobre o seu futuro, a respeito daquilo que você vai fazer, mas saiba que de uma pessoa você não esconde. Essa pessoa é Jesus Cristo em Deus. Você não consegue esconder. Ele sabe tudo exatamente nesse milésimo de segundo que passou. Ele sabe o que veio sobre a sua mente, o que você pensa a respeito das pessoas, o que você pensa a respeito de quando você faz, né, um ato, seja lá social, ou seja lá mesmo porque a Bíblia mandou você fazer. Deus, ele conhece a intenção de tudo na sua vida, de todos os seus atos, de todas as suas falas. Como eu disse ontem, essa palavra é maravilhosa, porque de um lado ela nos traz temor daquilo que estamos pensando. A palavra de Deus diz que só o mesmo fato de nós pensarmos em algo que não é do agrado do Senhor, nós já pecamos. Lá no Velho Testamento, para uma pessoa ser pega em ato de pecado, ela teria que ser pega no ato ali, em flagrante, né? Para ela ser apedrejada, para ela ser morta, talvez. Mas a graça nos traz essa responsabilidade de não só de vermos e desejarmos, mas de pensarmos. Nós já pecamos e isso tem que nos trazer um temor no nosso coração. Eu vi uma frase certa vez que dizia que para os redimidos, a onisciência de Deus é um conforto que garante que nada foge do controle de Deus e que todas as coisas que acontecem contribuem para o bem daqueles que são seus. Você vai ver isso lá em Romanos 8:28. Ou seja, para quem serve a Deus e entregou a sua vida para Ele, isso é um conforto que enquanto nós estivermos nessa terra, todas as coisas estão sob o controle dele. E por mais simples ou grande que seja, se é da vontade dele, ele já conhece e ele pode nos conceder. Mas já para os ímpios, a onisciência de Deus é um terrível aviso de que ninguém poderá escapar da sua justiça e que no dia em que a sua ira for derramada, nenhum fato será esquecido. Isso está na Bíblia. E isso é uma verdade. Eu falei sobre isso ontem. Que eu acabei de falar agora também. Que só de pensarmos em algo que desagrada o Espírito Santo de Deus, nós já pecamos. Então isso tem que nos trazer um temor. Precisamos deixar o nosso coração, irmãs, em alerta a respeito disso, para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus e entristecer o seu Espírito. Amém? A onisciência é um dos atributos incomunicáveis. Lembra que eu falei lá na segunda-feira? Esse dom, essa característica, ou melhor, é especial, é exclusiva do nosso Deus. Nem mesmo Satanás e seus demônios e nem mesmo os anjos
tem essa presciência, essa onisciência de saber ao mesmo tempo que todos nós estamos pensando, desejando e falando em secreto com o nosso Deus. Passou de Deus, é mentiroso, é enganador. Não caia nessa. Deus, ele é o único onisciente. Às vezes a gente pensa em algumas coisas e a gente vê que, muitas das vezes as coisas não dão certas. Lembra que eu falei ontem? E às vezes a gente logo quer culpar Satanás, E na verdade a gente nem falou nada, O diabo, ele fica atento em tudo que nós estamos falando, por isso que muito cuidado com aquilo que você fala, porque a língua tem o poder de vida e de morte. E ele está a todo momento, atento naquilo que estamos fazendo, mas aquilo que nós estamos pensando e arquitetando com o Senhor, ele não tem consciência, ele não tem a presciência, ele não tem conhecimento. Então, muitas das vezes, hoje eu falo novamente, se uma porta se fechou ali para você, e se é algo que você estava, na sua consciência com Deus, na sua mente com o Senhor, não deu certo, fique tranquilo, Deus está no controle. Talvez Ele mesmo fechou essa porta para te guardar, amém? Mas é isso, irmãs, de forma bem simples, hoje nós podemos resumir que a onisciência de Deus garante que Ele continua, Ele está, Ele esteve, Ele continua e Ele terá sempre o controle de todas as coisas. Antes mesmo, já falei aqui essa semana, antes mesmo de sermos formadas, ou talvez antes mesmo da nossa mãe planejar a nossa gestação, Deus já havia planejado, já sabia o nosso nome, nosso tipo sanguíneo, quem seríamos na nossa personalidade, o que mesmo faríamos, o que mesmo poderíamos cair, talvez em alguma tentação, em algum pecado, qual seria de fato a nossa história, já está escrita pela onisciência e sabedoria que só o nosso Deus tem. Amém? Então, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez tem pensado tantas coisas e não consegue colocar para fora. Não consegue, talvez, ter a liberdade de sentar com uma amiga, ou até mesmo se você tem um esposo, você tem às vezes receio de passar para ele quais têm sido os seus pensamentos, os seus projetos, Talvez você não tenha um amigo tão de perto que possa dividir as suas falhas, os seus desejos, talvez os seus sonhos, ou talvez até mesmo como eu, que teve vontade de um simples café. Quantas coisas o Senhor, com a sua onisciência, trouxe até as minhas mãos, aquilo que só eu e Ele estava sabendo. Não, eu não precisei nem orar. Ele conhece os nossos corações, lembra? Salmo 139, Ele sonda, Ele conhece. Amém? Então, eu quero orar por você que tem esse sentimento hoje e dizer uma coisa, fique tranquila, porque nesse exato momento que talvez eu estou aqui falando e veio tantas lembranças na sua mente de coisas que você conversa e você acha que conversa na sua mente, você acha que você está conversando apenas com o seu cérebro, com a sua consciência, saiba que é o Espírito Santo de Deus que talvez esteja aí já intercedendo entre Ele e você, por todos os seus desejos, por todos os seus sonhos, por todas as suas pequenas vontades, por talvez as suas grandes, as suas grandes conquistas que você deseja ter um dia, ou talvez até mesmo pelas suas quedas, por aquilo que você vê que você entristeceu a Deus e que você pisou na bola. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, confia nessa onisciência. Confia que se talvez esteja faltando algo na sua vida, no seu celeiro, na vida dos seus filhos, e que você talvez esteja segurando, não consegue se abrir, o Senhor, com a sua onisciência, se for da vontade dEle, vai fazer chegar aí na sua mão.
Em nome de Jesus, eu creio que logo vão bater na sua porta e você vai receber. Amém? Lembre-se, se é da vontade de Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor, uma vez mais, permitiu que nós venhamos acordar e viver. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra abençoada, em que o Senhor nos garante que o Senhor é um Deus onisciente e que se nós formos folhear todas as escrituras, nós vamos ver isso na vida de tantos homens e mulheres, que a sua onisciência foi presente, foi real. Ó Pai, e nós sabemos que também na nossa vida também é real, é presente. E eu quero te louvar por isso. Eu quero te louvar por tantos testemunhos que recebemos, Senhor, da sua onisciência, de que o Senhor faz, de que o Senhor nos surpreende. E que o Senhor venha fazer também, Senhor, na vida, continue fazendo, porque o Senhor faz. Às vezes achamos que é obra do acaso, mas é o Senhor com a sua onisciência que nos surpreende a cada dia, nos trazendo aquilo que muitas das vezes nós estamos na expectativa, mas não recebemos. E nós sabemos que o Senhor nos surpreende, Pai, e faz trazer na nossa porta, na nossa mesa, na nossa mão aquilo que precisamos tanto. Senhor, eu quero já te louvar por essa grande vitória. Em nome de Jesus, que essa mulher venha provar, que essa mulher que está nos ouvindo venha provar assim como eu provo todos os dias da sua onisciência, Pai. Provar e saber que o Senhor é Deus, que cuida e zela por ela também. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, mulher.